Ok, seja bem-vindo a essa aula e eu estou muito feliz que você tenha dedicado seu tempo para assistir essa aula. Essa aula aqui ela vai tirar qualquer bloqueio seu, qualquer impedimento mental que você tenha que está te impedindo de vender todos os dias com facilidade. O objetivo é que você entenda que o processo de venda não precisa ser difícil, não precisa ser complicado. Na verdade, ele é bem simples. Ele apenas vai exigir de você um pouco de dedicação, mas também não é aquilo tudo que talvez você imagine. A gente precisa entender que os clientes, muitas vezes, eles chegam até nós, na nossa agência, ou ao nós ligarmos para eles, eles instintivamente, é algo que até a gente vai tratar aqui em mais detalhes, tem um bloqueio que impede eles de aceitar nossas argumentações de vendas. Então você imagina que o cliente, no decorrer do ano, vez por outra, ele está procurando o atendimento bancário, seja por telefone, agora, claro, na época de pandemia, bem restrito presencialmente, e não é só a nossa agência que ele procura. Muitos clientes têm sua movimentação financeira em vários bancos diferentes. Então você imagina o bombardeio que o cliente recebe de ofertas de produtos e serviços, fora as lojas, operadoras de cartão, operadoras de celular, todo tempo entrando em contato com o cliente, querendo então oferecer seus produtos e seus serviços. Então é natural que o cliente ele já venha com esse bloqueio mental que como que está nos afastando da oferta do produto e serviço. Mas eu quero entender, quero que você entenda, aliás, nessa aula, que existe uma rota da venda. Eu quero desmistificar, ou seja, tirar esse mistério, revelar o segredo, vamos dizer assim, que na verdade não é segredo. Basta que você entenda a lógica do processo. Você tem que entender que existe uma estrutura, algo que você vai seguir, e se você ali conseguir fazer pequenas adaptações, porque nem a gente não pode dizer que é uma verdade 100% absoluta, mas são coisas testadas, são coisas que eu usava durante os 7 anos que eu trabalhei como bancário e depois acabei descobrindo que é desse jeito mesmo, segundo as pesquisas e todas as coisas que eu acabei encontrando por meio das minhas pesquisas, tanto na internet como em bibliotecas e assim por diante. E aí então a gente vai entender como é que funciona essa rota da venda. Está preparado? Está preparado? Então vamos lá. Vamos entender primeiro aqui o processo decisório, como é que ele funciona na nossa mente. Há uma crença de que todas as decisões que nós tomamos na nossa vida, nós estamos baseando única e exclusivamente na razão. E você já deve saber que isso não é verdade. Na verdade, o que acontece conosco são reações a estímulos. E essas reações a estímulos provocam em nós essa tomada de decisões, tanto reações instantâneas, como reações um pouco mais demoradas. E quando nós tomamos essas decisões, baseadas nessas reações, nesses estímulos, nós aí sim vamos usar a razão. Nós vamos justificar a tomada da decisão por meio da razão. E ali nós chegamos então ao fechamento, vamos dizer assim, usar essa expressão, fechamento da tomada de decisão. Abrindo um parêntese, eu quero deixar bem claro para você que eu não vou dar uma aqui de especialista em biologia, filosofia, sociologia, neurociência e assim por diante. Não é esse o objetivo. Eu quero ser o mais prático possível. Aqui tem um pouco de teoria, porque é importante a gente entender o que a gente está fazendo, porque simplesmente eu te dar uma receita pronta de abordagem, um script, como se fosse até uma reza, onde tem aquele começa lá e depois termina no amém, não é assim que funciona, porque vai existir vários tipos, vários perfis de cliente. Se você entender o que está por trás de cada palavra, de cada linha de raciocínio que você vai usar, entender ali
o perfil do cliente, aí sim você vai estar sendo um bancário nível hard, que é o nome do programa que eu criei, e que você já entende mais ou menos do que se trata. Então vamos entender aqui o processo decisório. Veja bem, são 3 lados aí, como eu já expliquei de maneira breve, mas a gente vai entender melhor. 3 lados do nosso cérebro que ajudam a gente a tomar as decisões: instinto, emoção e razão. Com respeito ao instinto, quero que você entenda, eu sei que você entende. São aquelas reações que a gente tem de uma maneira muito rápida. A gente precisa tomar uma decisão rápida e, claro, a gente precisa ter a sensação de que foi uma decisão acertada. Muitas vezes, essas decisões por instinto são decisões que nós tomamos para fugir de algo que a gente julga perigoso para o nosso bem-estar. E eu falo bem-estar em todos os sentidos: físico, emocional, espiritual e assim por diante. E qual é o erro que pode acontecer na nossa abordagem de vendas, como bancário, bancária, que pode ativar esse lado instintivo do nosso cliente? Porque o cliente, muitas vezes, o que vai acontecer no lado instintivo é ele fugir da venda. Não que ele vai sair ali da agência e deixar a gente falando sozinho. Não, mas ele vai criar um bloqueio mental na mente dele, que tudo aquilo que a gente for falar a partir daquele momento que a gente ativou o lado instintivo dele não vai servir de nada. Nós vamos estar gastando nossa energia, nosso tempo, para no final não fechar negócio nenhum. Então, nesse momento aqui, é zero você, zero produto. O foco aqui tem que ser 100% cliente. Ou seja, você vai ouvir o cliente. O cliente vai chegar, você vai ouvir o que, que ele, qual é a demanda dele, vai começar o atendimento. Agora, claro, paralelo ao atendimento, você já vai começar, vamos dizer assim, a arar a terra, a fofar a terra para você plantar ali algo que vai crescer. O fruto que vai dar, aí vai depender ali de como você vai conduzindo o processo de negociação. Então, quando se faz isso aqui, você tira o escudo, vamos dizer assim, o escudo mental na mente do cliente, que está rebatendo todas as tentativas que outros bancos estão fazendo, enfim, os vendedores em geral estão fazendo para que o cliente adquira o produto. O cliente tem que ter a sensação de que, ao adquirir aquele produto, foi baseado numa decisão dele, não sua, não minha. O que eu quero que você entenda é que a nossa abordagem de venda como bancário-bancária deve passar para o cliente a ideia de que é uma grande oportunidade que está sendo apresentada diante dos olhos dele e ele precisa agir, ele precisa aproveitar. E que se ele não aproveitar a oportunidade, quem vai sair perdendo é ele, não nós. Fazendo aqui um paralelo, uma pequena analogia, é aquela situação que às vezes a gente chega numa loja, o vendedor super simpático, a vendedora chega com a gente e diz: Olha, você está interessado nesse produto aqui, não é isso? Sim, sim. Olha, eu só quero te dizer o seguinte: só tem tantas unidades, está na promoção e eu tenho certeza que daqui para mais tardar amanhã já não tem mais. Bom, a gente pensa assim: será? Será que ele não está mentindo? Ela não está mentindo, está me enganando? Aí, para a gente, né, vamos dizer, se autoconsolar, a gente diz: é mesmo, então tá bom, eu acho que eu venho amanhã ou mais tarde. E aí realmente a gente volta mais tarde ou no outro dia e não é que acabou o produto, o vendedor, a vendedora estava falando a verdade. O que, que você acha numa próxima vez que a gente for lá nessa loja? Não precisa ser nem mais aquele produto, pode ser outro. E aquele mesmo vendedor, a vendedora, falar com a gente e nos dar esse alerta. A gente vai tender a fazer o quê? Com certeza, a nossa tendência é valorizar o que a pessoa falou para a gente, o vendedor, a vendedora, dar credibilidade para que ele ou ela falou para nós e agir, fechar o negócio ali naquela hora. Dentro do banco, a gente sabe que não existe essa possibilidade de dizer, olha, aproveita que. Quer dizer, até existe, se você for pensar bem. Muitas vezes as linhas de crédito elas mudam juros de um dia para o outro
E a gente fica sabendo de maneira antecipada que isso vai acontecer. O banco ele dá certos avisos. Olha, tal linha de crédito, a garantia que funcionava assim não vai funcionar mais, o juro que era desse jeito vai aumentar e assim por diante. Então, a gente vai ter que avisar isso para o cliente, até para fazer que o processo de decisão dele aconteça ali da forma mais rápida possível, né, e garantir a nossa credibilidade como funcionário do banco. Os outros produtos, na maioria das vezes, a gente não consegue fazer isso. Porém, o modo como a gente fala para o cliente, o modo como a gente apresenta a nossa oferta, vai ter o mesmo impacto. Ele vai ver que aquilo é uma oportunidade. Por que, que ele vai deixar para fazer uma coisa amanhã se ele pode fazer hoje? Entendeu? É um ditado popular. Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, essa sensação nós queremos causar na mente do nosso potencial cliente. E aí é que entra o lado da emoção. Quando você for tratado da venda, você então, num primeiro momento, não falou nada sobre você, sobre o produto, o foco foi 100% cliente, resolver a demanda dele, mas ao mesmo tempo você já estava fazendo uma análise financeira dele, de preferência no mínimo de 3 meses, mas o ideal é que seja de 6 meses, para você entender os hábitos de consumo dele, como é que ele gasta o dinheiro dele e tudo, né? Então aqui entra a questão do zero produto e ao mesmo tempo as perguntas, né? Por quê? Porque você muitas vezes pode ter em mente ou pode ter a meta de vender certo produto ou serviço, mas você tem que ter também certeza de que se adequa ao perfil do cliente. Claro que você já fez uma análise financeira, você já tem ideia de que serve sim, de que ele pode adquirir, mas você tem que fazer perguntas. As perguntas, elas vão servir aqui, ó, para descobrir a real necessidade do cliente e por meio das perguntas, você vai começar a dar recomendações. Eu gostaria que você conseguisse absorver bem isso aqui, porque isso aqui vai estar presente em todas as aulas. Porque as recomendações, elas vão levar a ideia na mente do seu cliente, do lado emocional, de que você está interessado realmente nele, que você é um especialista naquele produto e serviço e que você quer o melhor para ele. Claro que você às vezes pode estar pensando, ah, não quero saber do cliente, quero saber de bater minhas metas. A curto prazo isso pode funcionar, mas a longo não. Porque os clientes, você sabe muito bem que eles vão e voltam, e se você perder sua credibilidade, você só vai fechar negócio com o cliente uma vez. Depois disso, não vai conseguir mais. E eu sou totalmente contra a bancários e bancárias, você sabe que isso acontece, que tentam forçar o cliente, fazem um tipo de chantagem, né? Na verdade, uma troca. Você entende o que eu estou falando, né? Eu te atendo nisso, mas em troca você adquire esse produto. Sou totalmente contra isso. É, vou te confessar que lá no início da minha carreira, por não entender nada e cair na armadilha de copiar o exemplo dos outros, acabei fazendo algumas vezes, mas depois aquilo me incomodou tanto que não vou mais fazer, eu vou me especializar, eu vou me aprofundar aqui, pesquisar e ver como é que eu posso ser mais efetivo nas minhas abordagens de vendas. Então, trabalhe com recomendações. Como é que isso funciona na prática? Depois que você faz a análise dos hábitos de consumo do seu cliente, toda a análise financeira, você simplesmente começa com uma frase: posso lhe dar uma recomendação ou posso lhe dar algumas recomendações que eu acho que o senhor vai entender que vai lhe ajudar a realizar tal projeto, vai lhe ajudar a melhorar ainda mais a sua condição financeira perante o banco. Quem é que não quer uma recomendação dessa? Qualquer pessoa vai querer. Então, você atingiu ali ao lado muito poderoso do cérebro do cliente, o lado emocional. Ainda não é a razão, você vai entender aqui onde é que entra a razão. Então, o cliente ele vai começar a imaginar junto com você certas situações que você for ali apresentando para ele. Olha, se imagine, né, daqui a 5 anos, a partir de hoje, o senhor adquirindo
tal produto. Claro que aqui você ainda não vai falar no produto. Só estou exemplificando que as recomendações, na verdade, elas vão desde o início até o fim do processo de vendas e as perguntas também. Então, faça essa viagem mental com o cliente. Faça ele imaginar as coisas junto com você. No lado ainda falando da emoção, nos 30% você, é porque nessa hora, depois que você conseguir atender a demanda do cliente, o cliente agora vai poder te ouvir também. Né? Você já ouviu ele bastante, com atenção, resolvendo a demanda dele. Aí, a partir do momento quando você começar a dar recomendações, aí entra esses 30% você. Por que só 30% e não mais? Isso aqui não é um número exato, eu criei isso aqui. É porque você vai, ao mesmo tempo que começa a dar as recomendações, fazendo perguntas, você vai continuar ouvindo o cliente. Mas à medida que ele for respondendo aquilo que você perguntou, você vai falando. Porque nesse primeiro momento aqui você praticamente só ouviu, não falou nada, não perguntou nada, só ouviu. A partir daqui você pergunta, você fala e ouve também o cliente. Olha essa parte aqui, que é muito importante. Destacar qual o impacto positivo o produto terá na vida do cliente. Então pense, toda vez que você for oferecer um produto ou serviço, você tem que mentalizar, se ponha no lugar da pessoa. Nunca caia na armadilha de achar que tal produto ou tal serviço é ruim, né? É ruim isso aqui, eu não sei porque o banco insiste que eu venda isso. Pode ser ruim para você, mas para o cliente pode ser bom. Existem perfis e perfis de cliente. Então, qual é o impacto positivo que isso vai ter para ele? Eu vou te citar um exemplo que aconteceu comigo, quando uma senhora, ela foi me procurou na agência e queria realizar o sonho do primeiro carro, ela queria financiar. Então ali eu fiz algumas simulações com ela e disse para ela que ela teria que, né, se decidir e de preferência já trazer os dados do carro para a gente postar no sistema e jogar para a mesa de crédito. Tá, ela foi, né? Só que demorou alguns dias, uns 2 ou 3 dias. Ela veio, o filho dela já veio junto e veio na frente já querendo falar comigo. Disse: Olha, Igor, você que atendeu a minha mãe esse dia foi. É o seguinte, eu estou tentando convencer minha mãe porque ela quer comprar um carro e na cabeça dela todos os carros são iguais, basta que seja bonitinho e tudo. E ela quer comprar o mais básico, mas eu estou tentando ajudar ela a entender que mais tarde, quando ela for querer trocar de carro, esse básico vai atrapalhar o negócio, porque ninguém vai querer comprar, vai ser mais difícil de vender e vai estar muito mais desvalorizado. Então eu queria que tu falasse com ela. E aí, peguei, coloquei ela na cadeira, deixa eu te explicar algumas coisas aqui sobre o veículo. Seu filho tem razão. Aí expliquei isso, aquilo, tal, 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 tal. Resumindo, ela fechou um negócio num carro de valor maior de crédito. Foi muito bom para mim, né? Para a agência, já que aumentou mais a participação ali no resultado de crédito de veículo. Foi bom para ela, ficou super satisfeita, o filho dela ficou super satisfeito. Ou seja, eu dei recomendações e mostrei o impacto positivo do produto na vida do cliente. E não, citei só esse exemplo aí do financiamento do veículo, mas serve para qualquer produto e serviço. Você consegue enxergar um impacto positivo, por exemplo, de um seguro de vida na vida do cliente, de uma previdência, de um consórcio, de um título de capitalização? Qual é o impacto positivo na vida de uma pessoa possuir esse produto? Você deve fazer essas perguntas para você mesmo, que isso vai mudar a perspectiva. Você vai conseguir fazer o cliente, você vai abrir os olhos do cliente. Entenda isso. Abrir os olhos do cliente para aquela oportunidade. Então, quando ele vê a oportunidade muito boa na frente dele, a tendência dele vai ser o quê? Agarrar a oportunidade. Então, esse é o objetivo. Esse é um processo de vendas, um passo a passo, que você deve seguir sempre. Você deve ter isso em mente, essa estrutura, que aí a venda vai acontecer de uma maneira muito mais natural, sem estresse, né? Você vai conseguir ali cumprir suas metas. E onde é que entra a razão nesse processo de vendas? Lembre-se que você sempre vai evitar esse instinto, porque normalmente é o lado negativo da coisa, a pessoa vai estar fugindo. Seu foco vai ser na emoção, mas a razão ela entra também.
Depois que você trabalhou bem esses lados de recomendações, mostrando impacto positivo, atendendo a necessidade do cliente, ouvindo ele, agora sim você vai focar no produto, detalhando as características. A decisão do cliente já foi tomada pelo lado emocional e agora o lado racional vai justificar a tomada de decisão pelos dados que eu forneço para o cliente. Ou seja, o cliente vai querer entender mais. Vai chegar um momento, depois que você fez todo esse trabalho prévio aqui, especialmente focando em perguntas e recomendações, mostrando o impacto positivo do produto na vida dele, ele vai querer saber, sim, mas o que que eu tenho que fazer? O que que você tem para me oferecer? Por mais que ele não diga nessas palavras, mas é isso que ele vai estar pensando na mente dele. Entenda isso. É isso que ele vai estar pensando. E aí você vai introduzir agora sim o produto. Você vai dizer, olha, e onde eu quero chegar? Muitos clientes que eu atendo aqui já há anos, no seu perfil, que estavam na mesma situação que você está hoje, que a senhora está hoje, deram o primeiro passo. Qual foi esse passo? Adquirir o produto X. Esse produto, deixa eu lhe explicar, ele funciona assim, assim, desse jeito, tem isso, aquilo outro. Pronto. Você fez o seu papel, você seguiu toda a estrutura do processo de abordagem, de condução da venda e de fechamento. Eu abri aqui outras coisas que são importantes para aumentar ainda mais isso. Fazendo, se você soubesse só isso aqui, se a aula terminasse só aqui, já seria suficiente para mudar os seus resultados. Só que eu não quero que você fique só aqui. Eu quero te alertar para algumas coisas que você deve evitar, erros, né? Erros comuns, erros que eu cometi, todo mundo comete, né? E a gente sempre tem que estar revisando isso aqui para a gente tá na mente. Eu sei que quando o cliente chegar, o primeiro contato é 100% cliente, fazer perguntas, dar recomendações, mostrar o impacto positivo na vida dele e depois trabalhar o lado racional por último, para ajudar o cliente a raciocinar e justificar a tomada de decisão dele anterior. Agora, o que nunca você deve fazer são três coisas. Pressa, ter pressa para fechar a venda. Aí você vai dizer assim: ah, Igor, mas é agência lotada, tudo tem tanta demanda, eu tenho que ir ser ágil e tudo e tal. Bom, aí você vai ter que fazer uma escolha. Me responda uma pergunta. Afinal, você vai ser medido como funcionário pelo número de clientes que você atende, a velocidade com que você zera a fila, ou pelo número de negócios que você consegue fechar? Claro que é pelo número de negócios que você consegue fechar o banco. Você tem que entender, isso aí eu falo abertamente. Para o banco, você, eu, qualquer um, é apenas uma matrícula, não importa o cargo que você tenha hoje. Não acho que você é o bam, 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 que na hora que o banco vê que você não gera números, resultados, ele te substitui, é uma peça. O mundo é capitalista, os banqueiros eles querem lucro, existem os acionistas que querem lucro e não querem ter um lucro menor do que o ano passado, querem sempre estar crescendo. Então os números precisam crescer junto. E aí você precisa decidir, eu vou zerar a fila ou eu vou fechar negócio. Se você fizer o trabalho bem feito aqui, conforme a gente já viu anteriormente, seguindo todo esse espaço, parece, né, nos primeiras abordagens que a venda está demorando, mas não está, porque você está fazendo tão bem feito que vai ser no automático. Quando vê, o cliente já está assinando aqui próximo. E você vai ali e segue a mesma regra. E quando vê, outro fechamento de venda. Outra coisa, esconder. O que você nunca deve fazer é esconder alguma desvantagem. Eu coloquei aqui entre aspas, porque aquilo que é desvantagem para mim pode não ser para você e vice-versa. E aquilo que é vantagem para mim também pode não ser para você e vice-versa. Então o banco ele criou uma variedade quase infinita de produtos e serviços e várias modalidades, subdivisões dentro do mesmo produto ou serviço. Então, o banco ele já fez isso baseado em vários dados que ele tem, dos perfis de cliente que tem conta na instituição.
Então, por isso que há produtos para um público de renda mínima e outros para uma renda muito maior. E há entre esses dois perfis de cliente os intermediários que se encaixam mais para um lado e mais para o outro. Um mesmo cliente ele pode ter várias modalidades de um mesmo produto e vários produtos diferentes um do outro. Então, você, na hora que for oferecer o produto, destacar aqui quando chegar na razão todas as características do produto ou serviço, você fale tudo para o cliente. Não pense que você falar que na hora que o cliente adquirir um título de capitalização, ele não vai poder resgatar pelo prazo aí, vamos dizer que é de 1 ano, e que se ele resgatar antes do prazo final, vamos dizer que é de 4 anos, ele não vai conseguir tirar o valor que ele poupou ali, que ele guardou no título de capitalização, que na verdade ele vai perder. Não pense que isso vai fazer ele fugir. Não, não vai, porque você já mostrou para ele tudo isso aqui, ó. Você já deu recomendações, ele concordou com você, você descobriu a necessidade, demonstrou impacto positivo na vida dele. Isso aqui não vai fazer ele fugir da venda. Não vai, porque ele vai ver, vai olhar para você e vai dizer assim: olha, essa pessoa é de confiança, ela não esconde nada, ela fala tudo. Entendeu? Então isso vai fazer você fechar negócio. E outra coisa que você não deve cair na armadilha é mudar o rumo da negociação de uma hora para outra. Isso acontece quando você está ali, já decidiu junto com o cliente qual é o produto ou serviço que vai oferecer, aí toca o seu telefone, seu ramal, você atende, o gerente diz: olha, vê se consegue fechar aí agora em um seguro de vida, sendo que você estava oferecendo um título de capitalização, um consórcio, uma previdência, seja um produto diferente agora. Você vai pegar e mudar, você vai de repente dizer para o cliente: olha, pensando bem, vamos esquecer esse produto que a gente falou, vamos colocar esse outro aqui. Você acha que vai fechar a venda? Você vai acabar acionando aqui, ó. De novo, o instinto da pessoa ela vai fugir, vai criar um bloqueio. Você vai perder sua credibilidade. Entenda, a credibilidade é sua. Entendeu? Então, aquele cliente lá, se você perder a credibilidade com ele, não adianta, nunca mais. E ainda mais ele vai falar para todas as pessoas que estão ao redor dele sobre você, negativamente, infelizmente, porque você caiu nessas armadilhas aqui, ó. Pressa, escondeu alguma desvantagem, mudou o rumo da negociação de uma hora para outra. Não caia nessas armadilhas, tenha paz, vamos dizer assim, você seja equilibrado. Siga essa estrutura aqui. E como é que você pode vender mais todos os dias? Primeiro, o problema do cliente é o seu problema. Aí você diz: ei, Igor, para com isso. Tu não entende de banco, não? Tu não sabe que a gente não quer nem saber. Não, não é bem assim. Tenha em mente que se você demonstrar para o cliente que você está preocupado, que você quer realmente resolver o problema dele, vai gerar nele estímulos mentais de gratidão. E aquilo que você recomendar para ele, voltando aqui, e destacar para ele como positivo, ele vai tender a acatar. Porque ele sabe que você realmente está interessado em resolver a demanda dele. Você está preocupado com isso. Pode ser que naquele momento, por alguma circunstância, a venda não se concretize. Mas a probabilidade de mais tarde você conseguir vender para esse cliente é muito grande. Porque você plantou na mente dele esse estímulo. Outra coisa, continuar fazendo perguntas. Eu sempre falo que quem não pergunta não vende. Pergunta, ela é igual a venda, assim como eu já falei em outros vídeos que aliás, que conversa é igual a venda. Então, no meio da nossa conversa, do nosso diálogo, tem que haver perguntas para eu saber o que você está pensando e vice-versa. E a gente conseguir ali suavemente conduzir o cliente para o fechamento da venda. Outra coisa que é muito importante, eu não sei se você já ouviu falar, talvez sim, talvez não, em gatilhos mentais. O que são gatilhos mentais? Eles são estímulos que o cérebro humano recebe para a tomada de decisão. Então, se você notar, quando eu falei aqui que vai criar um estímulo na mente do cliente, quando ele vê que você é preocupado com ele, vai dar para ele um senso de gratidão, é isso aqui, ó. É um gatilho mental que você acionou. Quais são os gatilhos mentais? Eu separei aqui 7, mas não são só esses. Em outra aula, a gente vai ver
cada um desses aqui e ver a aplicação prática dele. Ó. Autoridade, escassez, reciprocidade, né, que entra aqui um pouco dessa gratidão, carisma, antecipação, prova social, e tem muitos aí, uns 30 gatilhos mentais aí. Né? Não precisa usar todos, mas um que eu acho assim, considero muito importante é esse primeiro. Eu coloquei ele primeiro aqui porque para mim é fundamental. Pode até esquecer desses outros aqui, mas esse aqui não pode esquecer. Autoridade. Eu não é a aula agora de gatilhos mentais, mas eu tenho que falar dele aqui, já te antecipar, né, e já entra aqui até esse gatilho da antecipação, que a autoridade é o seguinte, né? O cliente ele tem que ver você como alguém que merece confiança, respeito, que tem credibilidade, que é um especialista no produto ou serviço que você está ali apresentando para ele. E como é que você demonstra isso? Por meio da sua postura, do seu tom de voz, da sua serenidade ao falar com o cliente, olhos nos olhos, as recomendações que você vai dando para ele, e o conhecimento que você tem do produto ou serviço. Porque se você não conhecer bem o seu produto ou serviço que oferecer, o cliente, ao fazer uma pergunta, principalmente se for um cliente de perfil analítico, que pesquisa muito, aí ele faz uma pergunta para você sobre o produto ou serviço, e ele vê que você está enrolado em responder, pode ser que você perca a sua autoridade, a visão dele em você como especialista. Imagine que você fosse ao médico e perguntasse para o médico, doutor, mas esse sintoma que eu sinto pode ser o quê? E aí o médico, ele, deixa eu pensar, e puxa a gaveta dele, pega ali umas anotações, ou então liga para um colega aqui no ramal, ou chama. Ou seja, o médico não sabe. Demonstra que não sabe, pelo menos. Ele pode ter dado um esquecimento dele. Mas e aí, o que você acha? Qual é a sua imagem a respeito desse profissional? Você ainda vai conseguir ver ele como uma autoridade, um especialista? Dificilmente. Então, a mesma coisa acontece com o produto ou serviço que você oferece. Se você não demonstrar que você é um especialista, você pode perder a sua credibilidade e o gatilho mental da autoridade ele vai sumir. Né? Outra coisa que é importante mencionar, eu sei que você já sabe, é a nossa aparência. Né? A gente tem que estar numa postura. Não estou dizendo que você vai estar lá de terno e gravata todo o tempo, tudo, mas pelo menos um mínimo, né, de aparência ali que demonstre que o cliente está diante de um especialista no assunto. Claro que falando até a respeito sobre conhecer bem o produto, eu já falei em outro vídeo que dá sim para você vender o produto, mesmo sem conhecer o produto de maneira profunda. Você tem apenas um breve conhecimento. Dá para conseguir isso. Mas a longo prazo, se você não se especializar no produto ou serviço, você vai começar a perder venda a cada dia. E o objetivo aqui é que você venda mais todos os dias. Essa daqui é a rota da venda desmistificada. Você tem que seguir essa rota, entender o processo decisório, cada passo desse, qual é o momento de falar dos benefícios do produto, qual é o momento de dar recomendações, quais são os erros que você deve evitar. Né? Existem vários erros, mas esse aqui eu considero como os principais. O que você pode fazer para somar, para ajudar você a ser mais assertivo no seu processo de vendas. Os gatilhos mentais, que aqui a gente só destacou um pouco da autoridade, mas esses outros a gente vai abordar em outras aulas. Então esteja atento, procure seguir aqui essa estrutura. Mesmo que você ache que isso aqui, eu acho que isso aqui está muito simples, ou então eu não entendi bem, reveja a aula. Tente, experimente fazer isso aqui, porque eu fazia isso aqui de maneira intuitiva e depois pesquisando eu comecei a organizar melhor as minhas abordagens. Eu conseguia ser mais efetivo, tanto na venda presencial quanto na venda por telefone. E algo que eu quero tirar da sua mente, falando sobre a venda por telefone, é que existe o mito de dizer que a gente não consegue vender para um cliente frio por telefone. Consegue sim. Basta a gente fazer a abordagem que esquente aquele cliente, vamos dizer assim. Que faça com que ele tenha interesse naquilo que a gente tem a oferecer para ele. Eu conseguia realizar várias vendas por telefone.
Não era uma, duas, três, não, era todos os dias, várias vendas por telefone. Mesmo para clientes que eu nunca tinha visto pessoalmente. Eu só ia ver o cliente quando ele ia lá na agência assinar, porque no tempo que eu trabalhava, não sei se ainda é assim hoje, a venda por telefone ela era só uma chamada, né? Você vendia, mas você tinha que chamar o cliente a via agência para ele assinar. Não tinha nenhuma gravação que mostrava o cliente, ah, sim, eu aceito, ah, então tá fechado o negócio. Não existia. Mas isso aí é assunto para outra aula. Eu só estou mesmo aqui falando porque eu lembrei agora e eu quero, no decorrer dessa trajetória nossa aqui, desse treinamento, te ajudar a se tornar um bancário nível hard, que é o nome do programa que eu criei. Você vai entender a cada aula, cada vez mais como é que funciona isso, né? E eu quero então te desejar excelentes negócios, desejar a você que você realmente passe para um outro nível, que você seja um bancário de alta performance, que venda todos os dias com facilidade, sem sacrificar a qualidade de vida. Você seguindo isso aqui, ó, você vai vender sem estresse, vai na categoria, né, ser alguém mais animado no seu dia a dia, porque você tem um passo a passo, você tem uma estrutura, você não se perde dentro do processo de vendas. Não importa se a agência está lotada ou não, você nunca se perde, você tem uma rota. E, enfim, um grande abraço e até a próxima aula.